Alô você, nós estamos iniciando mais um All News, o podcast do Tony. Queremos agradecer a audiência da amiga, do amigo, que está sempre conosco, onde aqui neste canal nós entrevistamos lideranças locais de Caçador e da nossa região. Costumo dizer que são lideranças que têm algo a dizer para a população catarinense. Até essa delimitação catarinense poderia ser avançada, uma vez que as redes sociais, a internet em si, ela vai para o mundo. Mas é evidente que os catarinenses podem ter maior interesse sobre os assuntos que aqui nós discutimos. E hoje nós estamos recebendo aqui Valmor de Paula. Valmor de Paula é razoavelmente bem conhecido em Caçador, até a região, é filiado ao PT, é a liderança sindical, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, foi candidato a deputado na última eleição e nós vamos falar com ele sobre vários assuntos. Política, eleições 2024, a posição do PT, seu posicionamento pessoal e outros assuntos que podem surgir durante a nossa conversa. Valmor, prazer em recebê-lo aqui e o microfone está aberto para as suas considerações iniciais. Prazer é todo meu, Tony, estar aqui mais uma vez, é uma satisfação. Sei da credibilidade que o seu canal tem na rede social e poder conversar com as pessoas de Caçador do nosso estado, como você falou, nível nacional, porque hoje a rede social ela extrapola até internacionalmente. Então para nós é uma grata satisfação e eu só tenho a agradecer, meu amigo, essa oportunidade de poder estar aqui conversando com você nessa tarde. Valmor, direto ao ponto, Caçador, como é que você vê, como é que você analisa o atual cenário? A gente observa, embora ainda sem filiação oficial, o prefeito Alencar indo para o PL, é evidente que é candidato à reeleição. O Saulo fora, porque renunciou, está fora desta eleição. Nós temos o PDT, agora chefiado pelo prefeito de Lebon Reyes, Douglas Melo, que tem um posicionamento ainda em veremos. Nós temos vários posicionamentos do União Brasil, do próprio PL, que tem algumas resistências. Nós temos aí o posicionamento do MDB, que diz e enfatiza que tem candidato ou candidata a prefeito. Como é que está nesse cenário? Olha, eu gostaria sim inicialmente de dizer que é um cenário totalmente aberto. Eu diria que é um momento ímpar de Caçador. Para nós que convivemos há mais de 30 anos na política e acompanhamos em especial Caçador, talvez seja uma das poucas vezes que não há um favoritismo, que é uma eleição, eu diria, mais aberta, do ponto de vista de que não há com todo respeito ao prefeito municipal, sem sombra de dúvidas, mas não há um nome que se desponta do ponto de vista como foi as eleições com o Saulo, como foi as eleições com o seu Onélio Menta. Então nós estamos num momento diferente, onde todas as possibilidades têm que ser analisadas e nesse tabuleiro, desse xadrez aqui, todos os partidos estão tentando se organizar. Obviamente que todos os partidos têm candidatos. Não há dúvidas que tem que se preparar com candidatos. Porque eu cito o deputado Pedro Kizai, ele sempre diz, se organize. Porque se você ficar esperando para pegar carona com alguém, você pode ficar no caminho. Então, todos os partidos se organizam para ter candidaturas. Obviamente que, historicamente, em Caçador, todos os partidos não lançam candidaturas. Tem as coligações, as composições, que é natural, pela afinidade. Está o exemplo nós do PT. Quem é da base do governo Lula hoje é uma base extremamente ampla, mas nós temos uma discussão mais do centro para a esquerda. Então nós estamos abertos, estamos conversando com os partidos e o PT está num momento diferente, um momento melhor, eu diria, que em outros tempos, porque já começa a se colher resultados positivos do governo Lula. Esses resultados positivos tendem a também ter reflexo no município de Caçador, na nossa região e no nosso estado. Muito embora o nosso governador
ele pertence, né, à ala bolsonarista declaradamente, mas isso pode polarizar com o PT e não há nenhum problema da polarização. Mas nós estamos nos preparando para nós termos candidatura própria e termos apoio de outros partidos que nós estamos discutindo do centro, do centro para a esquerda. Os partidos de esquerda nós estamos já discutindo. Vamos orar uma discussão, inclusive nacional, sobre os posicionamentos partidários nível Brasil. Tem gente que não existe, tem gente que diz que não existe mais esquerda, direita, centro, que as últimas eleições tornou isso uma salada mista, vamos dizer assim. E você acabou de dizer que vê o PT do centro para a esquerda. Quem é a esquerda? Eu diria que a esquerda quase que radical que o PT fez no início dos anos 80. Na verdade, e isso é positivo para toda a sociedade. Não existe esse radicalismo, a extrema esquerda. Não, o que nós temos hoje é os partidos com a ideologia, seguindo, sendo pragmáticos e seguindo seus estatutos. Nós temos uma visão mais à esquerda. O que eu quero dizer com isso? Mais à esquerda é porque nós temos um olhar mais sensível para a sociedade. Nós temos um olhar mais sensível para o direito dos trabalhadores, coisa que nós presenciamos no último governo, que foi um desastre, os direitos dos trabalhadores. Basta pegar o início do governo Michel Temer, a Lei 13.467, 2017, que foi a chamada reforma trabalhista, que nós, que militamos como advogado e também militamos no movimento sindical, nós chamamos da deforma trabalhista, porque o pretexto era gerar emprego e não gerou emprego. Precarizou os empregos. Então a nossa busca é nesse sentido. Nossa busca é uma escola pública de qualidade, que as pessoas tenham acesso à escola pública. Nosso objetivo é habitação, que as pessoas tenham acesso à casa própria através do Minha Casa Minha Vida. O Bolsa Família é outro exemplo, que as pessoas não querem ter o Bolsa Família, elas querem ter um bom emprego, elas querem trabalhar, elas querem produzir o seu sustento. Mas o Bolsa Família é uma ajuda para as pessoas carentes poder sair daquela situação de vulnerabilidade social e poder partir para um bom emprego com um salário digno e que ele não precise mais usar o recurso do governo. Essa é a busca que nós da esquerda temos, que é dioturnamente. Nós perseguimos e onde nós administramos, não tenham dúvidas. Nós administramos Chapecó, administramos Criciúma, Joinville, e ninguém tem nada para falar das nossas administrações. Sempre foi com esse olhar mais sensível para a população mais carente, sem perder de vista a necessidade de investimento nos empreendimentos, dos empreendedores, na micro, na pequena empresa, para que possa gerar emprego. Eu sempre tenho o costume de falar, Tony, às vezes as pessoas dizem, o Valmor é contra o empresário. Não sou contra o empresário, sou a favor daquele empresário que tem consideração, que paga um bom salário, que distribui renda, porque isso faz com que nós tenhamos movimento econômico, seja caçador, seja em Santa Catarina, seja no Brasil. Valmor, você fez uma breve abordagem. Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre esse assunto. Você acredita uma polarização de PT e PL por causa do presidente Lula no PT e do governador Jorginho no PL? Você acredita nessa polarização em Santa Catarina e em Caçador? Não, o que eu vejo assim com muita clareza, o governador, e não podia ser diferente, e o bolsonarismo, eles vão investir todas as fichas deles nesse pleito eleitoral, já visando 2026, isso não há dúvidas. Prova disso, nós tivemos aqui a eleição do Conselho Tutelar, onde houve um investimento muito forte da extrema-direita em candidatos. Não estou dizendo que não teve candidatos de centro ou de esquerda, mas a maioria eles investiram, e isso é reconhecido a nível nacional, a imprensa, o G1 publicou isso, que foi um empenho deles, e vai ser as eleições municipais desse ano, também eles vão fazer esse investimento. E para nós aqui no Sul, Santa Catarina foi um dos estados com maior índice de votos, nós podemos dizer que nos sentimos muito honrados e agradecidos com a comunidade caçadorense, que nós tivemos uma média, nós tivemos quase 41% dos votos para o governo Lula. Em Santa Catarina foi 17%. Então nós tivemos o nosso trabalho, tivemos o reconhecimento e vamos continuar firme nessa luta. Agora, não há dúvidas que isso vai refletir em cima das eleições municipais, porque não que vai polarizar PL e PT, mas vai polarizar entre os partidos de esquerda e os partidos de extrema-direita. Isso não tenha dúvidas que eles vão se unir e nós também vamos buscar a união. Porque
O que nós temos hoje na política são esse número elevado de partidos, que para a democracia é muito bom, mas muitas vezes traz problemas, Tony. Porque aí você tem que fazer acordos, e aí a prova está no Congresso Nacional. Quem acompanha a mídia, quem acompanha a imprensa, vê a ginástica que o presidente Lula está fazendo para poder atender todo mundo e poder administrar. Porque de nada adianta dizer, não, eu não faço acordos. Mas eu sempre falo que nós temos um sistema presidencialista, mas uma legislação que é quase parlamentarista. Porque depende prefeito da Câmara de Vereadores, o governador depende da Assembleia Legislativa, o presidente da República depende do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Portanto, tudo tem que pedir bênção. Que para a democracia é importante, mas muitas vezes fica difícil governar. O lado positivo é que ninguém manda sozinho. O lado negativo é que as negociações nem sempre, estou falando desde o início do governo, não especificamente do governo Lula, nem sempre são republicanas. Esse é o lado. Mas você abordou também de forma rápida, no início da sua fala, os frutos do governo Lula. Você entende que, principalmente no aspecto social, os frutos, as ações, os programas do governo Lula ajudam o PT em Caçador, por exemplo? Eu não tenho nenhuma dúvida, Tony, que isso ajuda. Por que eu digo isso? Foram R$18 de aumento no salário mínimo no início do governo. Putz, mas R$18 muda o quê? R$18 em milhões de aposentados para o movimento econômico, seja de Caçador ou qualquer município. Ele vai ajudar e ele vai fazer a diferença. Eu peguei o caso do salário mínimo, os R$18, mas nós tínhamos 4 anos sem nenhum único centavo de aumento real do salário mínimo. Era um repasse da inflação. Ou seja, é você chegar o ano que vem ganhando a mesma coisa que ganhou esse ano. Você não tem um plus, você não tem um salto, não tem uma melhora. As negociações coletivas deste ano, do movimento sindical, já vem trazendo sinais. Por quê? Porque quando o governo federal dá ganho real no salário mínimo, obviamente que nós temos mais condições de pleitear um aumento real para que não fique equiparado o salário mínimo com os pisos salariais das categorias. Então, só isso, quando as pessoas sentem, Tony, quando bate no seu bolso, quando ele chega no supermercado e pagava R$70 uma caixa de leite de 12 caixinhas, pagava 70, R$60 e agora ele paga 30, 35, 40. É aí que ele começa a sentir quando ele chega lá e pega um pacote de arroz que está pagando 50% do valor que era antes. Então, se ele sente que a economia está melhorando, ele começa a avaliar, não, mas isso são frutos de um governo que está olhando para nós e está investindo no social. Então, o investir no social não significa diretamente uma situação lá do bairro da periferia. Ele começa lá no supermercado. É uma distribuição de renda. Sem sombra de dúvidas. Você entende, assim, o PT em Caçador, falando do PT em Caçador, tendência, lançar candidato a prefeito? Nós estamos, Tony, trabalhando muito firme nesse sentido. Nós não podemos, eu diria assim, nos dar o luxo de não ter candidatura. Nós estamos trabalhando nesse sentido, estamos buscando apoio, estamos discutindo com os demais partidos e nós precisamos, sem sombra de dúvida, ter um candidato a prefeito em Caçador ou prefeita, né? Uma chapa de vereadores. Nós precisamos construir essa chapa de vereadores. Você sabe que as pessoas me questionam, Valmor, por que você não saiu do PT? Valmor, você estaria no 3º mandato de vereador, você sempre teve uma boa votação. Bom, na eleição que eu fui presidente da Câmara, só teve aumento no número de votos, 3 vereadores da legislatura, apenas 3. Um deles fui eu. E eu não consegui me eleger, onde elegeram vereador com 512 votos e eu com 821 fiquei fora da Câmara de Vereadores, com quase o dobro. A tal da legenda. A tal da legenda. Então, na última eleição também tive uma votação, diria, boa, mas a média dos nossos 16 candidatos ficou muito baixa. Então, para você ter uma ideia, nós não conquistamos uma cadeira por 100 votos. Mas não é 100 votos para o Valmor, é 100 votos para os 16 candidatos. Então, somado. Exatamente. Se tivesse, vamos imaginar aí, 6 votos a mais, na média, cada um. Só que nós tivemos, e eu valorizo a cada companheiro que foi para a luta. Mas nós tivemos candidato de 7 votos, de 30 votos, aí fica difícil. Porque daí no somatório a gente não consegue. Então, eu tive 555 votos, o segundo colocado 279 votos, que é quase 50%. Então, isso dificulta a gente conquistar uma cadeira. Por isso, nós estamos fazendo um trabalho muito forte no sentido de
colocar, porque nós temos grandes lideranças do partido que não foram para o fronte de batalha. Não vou aqui citar os nomes, pelo amor de Deus, não tem necessidade disso. Mas nós temos grandes nomes históricos do PT de Caçador, que já foram vereadores e que poderiam estar, e que nós estamos trabalhando para que essas pessoas voltem a nos ajudar a construir esse projeto que 40 anos nós estamos trabalhando para construir. Na verdade, fazendo um paralelo com o futebol, é como o Palmeiras nesta quinta-feira. Vai ter que botar em campo o melhor time. E os partidos políticos, eu entendo, também terão que colocar em campo na eleição do ano que vem o melhor time. Porque a legenda, vocês podem me corrigir, pode ter dados mais atualizados, pode ter uma visão diferente, vai ficar ali em torno dos 2.700, 2.800 votos para fazer um vereador. E o número de candidatos baixou também, de candidato na chapa. Agora são o total da Câmara mais um. Então, 14. Dos 14, 5 mulheres, 9 homens. O PT está pronto com essa chapa ou ainda caminha para desenvolver? Nós estamos trabalhando na construção dessa chapa e veja bem, Tony, você foi muito feliz quando você disse. Antes eram 21 candidatos, nós tínhamos 16. Na eleição que nós tivemos 821 votos, nós estávamos em 8. E nós fizemos mais votos em 8 com 16 agora. Então isso você veja como é complicado você montar essa chapa. Mas nós estamos trabalhando nisso. Inclusive nós temos agora dia 14, nós temos uma plenária que nós vamos realizar lá no salão comunitário do Jardim Dileta, onde estará presente o deputado federal Pedro Kizai, a deputada federal Ana Paula estará prestigiando esse evento. E nós estamos querendo fazer um grande movimento para que as pessoas, porque Tony, tem muitas pessoas que são simpáticas, que querem se filiar no PT. Tem lideranças, inclusive, que querem se filiar no PT. Mas muitas vezes não encontram o caminho. E o caminho é aberto. Procura o Valmor, procura o nosso presidente Hélio Pires, procura o Paulo Gonçalves, que é o nosso secretário de organização, a Amanda, que é secretária nossa de comunicação, enfim, o Jorge Gonçalves, que é o presidente do Sindicato Servidor Público, que também é da executiva do PT. Procura essas pessoas, nós temos a ficha, vamos filiar, vamos participar desse evento do dia 14, vai ser um evento interessante do ponto de vista que nós temos 2 deputados federais e os 2 estarão em Caçador prestigiando o nosso evento. Para mim, é o ponto de partida da construção de uma chapa vitoriosa para as eleições municipais. Valmor, até março do ano que vem, que é aquela famosa janela para que parlamentares, no caso vereadores, possam trocar de partido sem sofrer um processo de perda do mandato, eu entendo que muita coisa vai acontecer. Acho que alguns vereadores poderão trocar de partido, tem gente não satisfeita onde está. Acho que haverá movimentação. Se você olhar para a composição da Câmara hoje, o PT tem portas abertas para receber vereadores que desejam trocar de partido, ou o PT tem, vamos dizer assim, uma comissão ou a própria executiva que analisa aceitar ou não determinada filiação? Veja bem, Tony, uma das coisas, e a gente fez um debate profundo há poucos dias atrás e acalorado sobre essa sua pergunta. Tem coisas que você não consegue, eu pelo menos não consigo aceitar. Quem na rede social chamou os petistas todos de ladrão, todos de corrupto, abertamente, eu tenho dificuldade de conciliar isso e receber de braços abertos, né? Porque eu não sou Jesus Cristo, né? Para virar o outro lado da face. Mas depois que o presidente Lula, que para nós é o grande líder internacional, não é o grande líder no Brasil, é no Brasil, mas internacionalmente, chamou Geraldo Alckmin para ser o seu vice, que disputou eleições. Adversário de uma vida. Exatamente, adversário de uma vida, mas com respeito. Essa é a grande diferença. Porque nós podemos divergir das ideias e é importante a sociedade. Você falou sobre isso, dizer que a diversidade e essas negociações e dificuldade que tem depois de compor o governo, mas as divergências de ideias, eu fui vereador junto com o Alencar Mendes. Fizemos grandes debates com o Alencar Mendes. A Cleoni Figur, grandes debates com a Cleoni. E, no entanto, nós nos respeitamos nunca. Um faltou com respeito com o outro. Então eu não tenho nenhum problema de conversar com todos eles.
Agora eu tenho problema e tenho dificuldade para quem se esconde atrás de um computador e fica desacatando, fica denegrindo a imagem de pessoas, trabalhadores, trabalhou a vida toda, que nasceu em caçador. Eu sou raiz de caçador. Eu nasci aqui, eu comecei com 14 anos a trabalhar na Açúcar, hoje tem um vídeo que está circulando na mídia social que emociona a gente. Então eu tenho toda a minha vida aqui É em parte Caçador. da história de caçador ali. Exatamente. Então eu fico assim, quando coloca generalizando, porque eu não estou aqui dizendo que nós somos os puritanos, que nós não temos erro, que é todo mundo bom. Nós também temos os problemas que nem os outros partidos. Agora eu não posso dizer que o partido A só tem corrupto e ladrão. Eu posso dizer que lá também tem. Agora quando eu generalizo, aí as coisas ficam mais complicadas. Então, a grande dificuldade, se fala a pergunta, a resposta direta sobre composição da Câmara hoje. Eu não tenho dificuldade de conversar e dialogar com ninguém, a partir da lição do presidente Lula. Agora, tenho dificuldade de conversar com quem colocou esses comentários dentro da rede social e foi muito contundente contra nós. E não eram verdades. O mais triste é isso, que são mentiras que colocaram lá, desde o ponto de vista de kit gay e por aí afora, que não existe, nunca existiu. Poxa, nós governamos esse país aí por 14 anos, 8 anos com o Lula, 6 com a Dilma. Aonde que se viu isso? Quando que se fez isso? Nunca se fez. Mas começaram a jogar na mídia social. Então, com isso, nós temos dificuldades. Fora isso, não tem essa situação mais, nós progredimos. Eu acho que o PT cresceu nesse sentido, para ter uma análise mais receptiva para as pessoas, para as lideranças, do que era no passado. Ah, não, esse foi de direita, não pode de jeito nenhum. Aí você falou uma coisa certa. Tem muitos que estão lá, mas nem tem esse discernimento se ele é de direita ou ele é de esquerda. Ele está lá para defender a comunidade, mas está num partido de direita porque ofereceram filiação, ele teve sucesso, se elegeu e está lá. Entendeu? Mas às vezes defende muito mais as ideias de esquerda que a própria esquerda. Mas nessa tua posição pessoal, dentro do PT, você é maioria ou minoria? Não, isso que é interessante, Tony. Por isso que eu não analisei a possibilidade de sair do PT, tive propósito. Como eu falei, teria sido eleito em qualquer outro partido. Nós fazemos os grandes debates dentro do PT e não é ter maioria ou ser minoria, é respeitar a opinião de todos. E se você for voto vencido, quando a gente fala desse meu posicionamento, eu repito, quando eu vou defender esse posicionamento, eu cito o presidente Lula. Daí você tem uma liderança aqui que é mais iluminada que o presidente Lula, daí tem que se candidatar a presidente na próxima eleição. Bom, amor, você já falou da chapa para a chapa proporcional, os candidatas e candidatos a vereador, o PT trabalha ali. Mas tem um consenso entre lideranças que já vieram aqui ao All News, de que ter candidato a prefeito ajuda para eleger vereador. Primeiro, porque tem aquele voto de legenda, que em vários municípios, eu andei estudando há algum tempo, a votação da legenda normalmente seria o candidato mais votado dentro da chapa proporcional. E nesse aspecto, o PT, claro que neste momento que todo mundo trabalha para lançar. Você vê possibilidade ampla do PT lançar candidato a prefeito? Olha, essa dificuldade, quando a gente fala de ter o candidato a prefeito, Tony, primeiro porque às vezes as pessoas chegam lá, na ansiedade de votar, ele acaba votando primeiro para o vereador, e daí ele coloca só o 13, por exemplo. Aí vai e aí vai para a legenda. Então, o ter candidato é importante por isso. E nós temos clareza no debate que nós temos feito durante esse ano todo. Nós gostaríamos de ter, no mês de dezembro, a chapa pronta, essa é a intenção nossa, estar com o nosso candidato a prefeito ou prefeita já definido, e passar para a segunda etapa, que aí vem a janela, que aí vem todo o debate com a composição dos demais partidos. Mas nós temos uma definição e disposição de ter candidato. Poxa, nós temos o presidente da República, nós temos a segunda maior bancada da Câmara Federal, e aí nós vamos nos dar o luxo de não ter o candidato a prefeito? Então, esse debate a gente tem muita clareza, que o momento é ímpar para nós, dentro de Caçador. Caçador ainda não experimentou a administração petista, mas nós, e aí... Chegou muito perto, muito próximo, por 2 vezes, e nós tivemos uma legislatura com 3 vereadores, que estava lá emperrado, por exemplo, o plano de cargos e salários do magistério há anos,
E nós fomos fazer o debate, claro, juntamente com os demais 10 colegas que estavam lá, mas nós tiramos da gaveta e nós aprovamos. Não foi o melhor plano, mas foi o secretário do PT, na gestão do PT, na secretaria, no governo do Beto, que nós aprovamos. E antes não conseguia progredir com aquilo. Então nós temos hoje um dos maiores salários do magistério, não é o ideal, mas é um dos melhores no estado de Santa Catarina. Nós perdemos para poucos municípios e nós conseguimos aprovar. Esse é o olhar para a educação, valorizar os professores, as professoras. Esse é o olhar da educação, você fazer com que a escola seja agradável e as pessoas tenham vontade de ir para a escola. É dessa forma que a gente vê. Nós tivemos a Secretaria da Agricultura, também não deixou a desejar. O Tiago Borga fez um brilhante trabalho, depois o Capinelli sucedeu ele. Então nós já mostramos um pouco do nosso trabalho. E como você disse, por 2 vezes a gente quase chegou. Então quem sabe vai ser agora que o PT vai eleger o prefeito e Caçador vai experimentar um governo petista. Valmor, a pergunta agora é pessoal. Ok, PT está trabalhando ali para ter uma chapa com os 14 candidatas e candidatos a vereador. Hoje o PT pensa em ter candidato a prefeito, porque auxiliaria para o PT voltar a ter representação na Câmara Municipal de Vereadores. E eu pergunto para você é candidato a prefeito? Hoje, e aí elas têm que dizer, poxa, mas vai se esquivar ou vai dar uma resposta direta? Não, eu sempre fui soldado do partido, prova disso, como eu falei, não fui para outro partido. Se o partido disser, Valmor, você tem que ser o nosso candidato a prefeito, eu sou candidato a prefeito. Hoje, quem está disposto a ser o candidato e que tem o nosso apoio no debate interno é o Paulo Gonçalves, que foi o nosso último candidato a prefeito. Nós temos essa discussão interna. Agora, até lá, tem muita coisa para debater nas composições, como é que nós vamos seguir. Mas hoje, se dissesse, Valmor, quem é o candidato a prefeito? O candidato a prefeito do PT hoje é o Paulo Gonçalves. Aí depois, no decorrer do debate, a gente vai ver. Mas eu tenho disposição de disputar a Câmara de Vereadores novamente. Mas se o partido me chamar, eu vou estar pronto para assumir a tarefa que ele... E até não ser candidato, quem sabe. Se o partido definir que eu não vou somar, que eu não vou ajudar, não vou contribuir para que a gente possa ter êxito nas eleições, eu também... Minha profissão, eu sempre digo, minha profissão é advogado, minha profissão não é ser vereador. Né? Não estou aqui dizendo que eu não tenho vontade. Tenho vontade sim, e já fui. Eu penso que a Câmara de Vereadores é um espaço de debate importantíssimo dentro da democracia. Seja, como eu falei, Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, feliz quando se diz assim, ainda bem que tem bastante e não é um autoritarismo ou um presidente que toma todas as decisões. Porque você já imaginou, desculpe a expressão, mas quanta coisa errada poderia ter passado se o Congresso e o Senado não têm segurado. Não estou falando do governo passado, estou falando dos governos. Que muitas vezes... Constituição para cá. Exatamente. Então ele consegue fazer um contrapeso lá quando os excessos eles vão segurando. Quando vai, em determinados momentos, na ansiedade de acertar, o Executivo acaba fazendo coisas que o Legislativo dá uma segurada. Então eu acho que é importante isso. Fazendo só um registro, nesta quinta, 5, completam-se 45 anos da Constituição Federal. Tudo certo que tem emenda à vontade, mas completa seus 45 anos. Amor, eu não vou tratar de competência. Eu acho que dentre as lideranças políticas caçador existem várias pessoas competentes para administrar caçador e você é uma delas. Não vou tratar competência. Mas como é que o Valmor, prefeito, iria administrar um assunto que sempre gera polêmica? Composição de governo. Comporia olhando as bancadas e as forças partidárias ou o mérito das pessoas para assumir as funções? Você veja só, eu fui líder do governo Beto, por 3 anos e meio. Aí eu assumi a presidência da Câmara e saí da liderança do governo. E todo mundo olhava para o Valmor com certo receio. Inclusive dizer, o que esse, digamos assim, esse rapaz vai fazer lá com o radicalismo dele? Vai acabar atrapalhando a Câmara de Vereadores. E para mim, Tony, foi uma lição que foi fantástica. Porque quando eu passo a assumir a liderança do governo, eu tenho que conversar com todos os 13 vereadores. Eu não tenho como trabalhar só com a bancada da situação. Eu tenho que dialogar com todos. Quando chega um projeto de lei, nós temos que debater, temos que discutir.
E eu tive um crescimento do ponto de vista de diálogo com os diferentes, os divergentes. Nós tínhamos 5 vereadores declarados da oposição e tinha 7, né, no caso o presidente só votava no caso de desempate, tínhamos 7 que seriam da situação. Mas nós tínhamos dificuldade muitas vezes. Eu não vou citar aqui, mas na base do governo tinha um vereador com uma oratória maravilhosa, que muitas vezes ele batia mais no governo do que a própria oposição. E eu administrei isso com tranquilidade. Então hoje eu vejo, se fosse o caso, eu aprendi a dialogar com os diferentes, mesmo que seja antagônico. Mas o vereador está lá primeiro de tudo para representar a comunidade, não é as ideias dele. Se ele for lá só para representar as ideias dele, ele está fadado um insucesso. Porque a vontade da comunidade, ele vai lá votar contra, só por ser contra, a comunidade está atenta. Ela está atenta, ela vai verificar e ela vai dizer, não, ele errou porque o prefeito estava propondo isso e ele foi contra o que o prefeito propôs. Mas o especial das nossas administrações, que nós somos taxados de assembleístas, que nós fazemos muitas assembleias, nós fazemos uma reunião para marcar outra reunião. Eles dizem isso. Exatamente, e nós temos esse carimbo. Agora eu quero sentar, por exemplo, lá no bairro Martelo, fazer 10 reuniões para ver o que é prioridade para o bairro Martelo. E não eu, iluminado de dentro do gabinete, resolvo que eu vou pavimentar a rua B ou a rua C. Eu tenho que saber se aquilo lá é uma prioridade para o bairro. Se eles acham. Exatamente, porque ele tem que nascer, porque os anseios e necessidades, ele nasce lá na comunidade, lá no bairro. Não é eu que passo lá na rua e vejo, não, mas é isso aqui. Porque se você tem recurso para fazer todas as obras que são necessárias, você não precisa conversar, você vai lá e faz as obras. Mas como o recurso é pouco, é escasso, você tem que eleger prioridades. Hoje a prioridade lá da comunidade, um exemplo, vai ser uma creche. Você vai chegar lá na comunidade, não vou fazer uma creche, vou fazer um campo de futebol. Não é a prioridade do bairro. Então nós vamos fazer sempre debates com a comunidade. O primeiro ano a gente sabe que é um orçamento que já está fechado pela administração anterior, mas a partir do segundo ano, nós fazemos o primeiro ano, pavimentamos essas ideias para o segundo ano, daí no orçamento, já fazer um orçamento de acordo com a vontade das comunidades que nós vamos debater. Valmor, não se trata de eu pessoalmente ser contra ou a favor, mas tem-se a ideia em Caçador, assim quase que de domínio público, que o prefeito tem que se dar bem com os empresários e blá blá blá, aquela história. Você, prefeito, PT, que alguns ainda vêm com radicalismo, teria um canal aberto com esses empresários? Porque o desenvolvimento do município não é só empresário e também não é só a prefeitura, é um conjunto de ações. Você entende como eu dessa maneira? E você teria esse canal aberto? Perfeitamente, assim eu te digo com tranquilidade, Tony. Nós, do ponto de vista de conhecimento, de experiência que nós tivemos e adquirimos ao longo dos anos, vou citar um exemplo. Nós sentamos com o presidente da Associação Empresarial para discutir segurança pública. Sentamos há poucos dias atrás. Fizemos uma visita com o advogado, e hoje posso citar, né, o Dr. Balestrin, que é reitor da universidade, ao comando da Polícia Militar. Fomos atendidos pelo capitão Alvarenga, pelo comando, e ele fez um projeto e o silêncio voltou por uma iniciativa que nós tivemos uma discussão junto. Nós sentamos para conversar, Tony, com o Eduardo Seleme, com o José Carlos Tombini, que preside hoje a Associação Empresarial, para discutir os problemas da taxação, falta de taxação dos produtos da China, que estão afetando as nossas empresas, que são as pequenas e médias empresas. Nós tivemos casos de empresas da nossa categoria, do vestuário, couro e calçados, que caiu 40% o faturamento por conta da entrada desse material. Então, você veja só, a China ela tem um produto, o tecido, de alta qualidade. A sorte, digamos assim, que eles não têm a mesma qualidade na confecção. Então, nós ganhamos na qualidade da confecção. Mas nós precisamos ter, não dá para fechar as portas para a China, por isso que a gente discutia. Se a China é o maior parceiro do Brasil, eles compram a aeronave da Embraer, e nós compramos tecido, vendemos metal, vendemos tudo a gente vende para a China. Aí a gente fecha a porta para a China, ela não compra mais nada de nós. Então não é fechar a porta, é você taxar alguns impostos para que a gente possa competir e não perder. Para ter equilíbrio do mercado. Exatamente. Então eu trago esse exemplo para dizer que não, nós vamos sentar, vamos conversar com os empresários, tem a Secretaria
de desenvolvimento econômico, que você tem que aparelhar ela com pessoas com conhecimento, experiência, pessoas que possam realmente fazer essa ligação do governo municipal com os empresários, porque se eu vou discutir lá no bairro qual que é a prioridade do bairro, eu tenho que discutir com os empresários qual é a prioridade dos empresários para gerar mais emprego para a cidade. Porque se você diz assim, não, mas não tem como dialogar, não, tem que dialogar com os empresários, eu tenho que dialogar, eu sou católico, mas eu vou dialogar com os evangélicos, eu tenho que dialogar. A partir do momento que você está no governo, você está numa Câmara, você tem que dialogar com todas as pessoas. Tem que abrir o debate. Abrir o debate com todos, não tem jeito. E aí às vezes as pessoas dizem, não, mas Valmor, você sempre foi sindicalista. Eu já mostrei no meu mandato de vereador que eu consegui dialogar com toda a sociedade. E eu acho que até surpreendi, porque daí aqueles que diziam que eu ia lá e ia ser radical e que não ia dar para conversar, eu consegui conversar com todo mundo e ser líder do governo por 3 anos e meio. Bom, amor, eu vou fazer uma pontuação, alguns pontos regionais, daí eu vou te fazer uma pergunta. Bom, Timboa Grande, o ex-prefeito Almir, ao que me parece, não tem muita intenção de concorrer, o ex-vereador Carlão está lá trabalhando para concorrer. Caçador, a posição nós já expusemos. Em Lebon Regis, tem lideranças do PT lá trabalhando com afinco. Em Freiburgo, idem. Freiburgo já teve vereador lá no passado do PT, Orlice Estrem. Videira já teve vereador lá, eu esqueço o nome do advogado, a Rosa Bugoni, o Vian, que hoje é da Crisol. Então já teve lideranças também. Você, analisando assim, região, esqueci Calmon, não sei como é que tá. Matos Costa, tem o Raul, ex-prefeito, não sei se concordo ou não. Me falaram de um rompimento com o prefeito Paulo Camargo, que não vai à reeleição. Enfim, regionalmente, o PT cresce na próxima eleição? Eu sou convicto no sentido de que ele vai ter crescimento. Eu gosto de citar o Pedro Quittai, diz que eu não posso ser otimista, porque o otimista fica chato, né? O pessimista nada dá certo. Então eu prefiro ser um realista esperançoso. Calmon, nós temos o vice-prefeito. Hoje o vice é do PT. E é o segundo mandato que nós temos um vereador lá também. Temos Matos Costa, com todo respeito a todas as lideranças de Matos Costa, mas se o PT quiser ganhar a eleição, voltar a ser governo, é o Raul. É indiscutível. O Raul fez uma das melhores administrações da nossa região, foi referência. Né? A área de educação, você deve lembrar que a escola municipal era feita de compensado. O Raul foi ele mesmo lá derrubar a escola municipal e construiu uma escola maravilhosa lá, que deu conforto e qualidade para que os alunos pudessem estudar. Então, eu não tenho dúvida que Matos Costa, o Raul, tem que se desafiar a isso. A discussão em Lebon Regis, estiveram 2 mandatos junto, né, com o prefeito, e agora o prefeito não pode ir à reeleição. Eu acho, na minha opinião, até não é retribuição, é reconhecimento de parcerias, de apoiar agora uma liderança do PT para nós ter o prefeito em Lebon Regis, que nós nunca governamos em Lebon Regis, sempre tivemos vereador, há muito tempo a gente tem vereador lá. O vereador Clóvis se elege há muitos anos. Então, o pai dele foi vereador antes. Exato, o pai dele foi o primeiro. E seu Baldomar Schregler. A Videira, nós temos essas lideranças, a Rosa, que está nativa ainda, professora, né, o advogado, o marido dela também tem uma atuação, mas mais especificamente nessas regiões eu tenho a impressão que nós vamos voltar para as câmaras de vereadores, e em alguns lugares, se não for prefeito, nós vamos ser vice, com certeza, por conta do crescimento, e que até o ano que vem já vai ter rompido aquela coisa negativa que se pregou na rede social em especial. Né? A grande mídia, ela tem retratado mais a verdade, e aí a fake news pegou de tal forma que, se não houvesse um rompimento, e eu sou totalmente favorável à rede social, mas que se tenha responsabilidade naquilo que publica. Está muito abertão, né? Não, virou uma terra de ninguém. Primeiro você condena as pessoas para depois ver o que acontece. Virou uma terra sem lei. Então você vai lá na rede social, faz um comentário negativo da pessoa do Tony,
15 dias todo mundo falando daquele comentário negativo, aí descobre que aquilo não é verdadeiro. Mas aí o Tony já foi execrado pela sociedade. Me permite citar o Tony pelo seu valor. É o cidadão em si que está sendo atacado, e quando se esclarece os fatos, não dá mais tempo de consertar. Então a rede social, as pessoas têm que ter mais responsabilidade, mais respeito, porque não dá para divulgar qualquer coisa que chega sem você verificar a fonte e ver se é verdadeiro, que é o principal. Então as pessoas estão começando a responder na justiça sobre isso. Eu só quero dizer aqui, ó, o Tony não é contra as redes sociais. Pode ser nenhuma. Daqui a pouco o cara, o Tony tá usando aí Facebook, tem canal do podcast, mas é contra as redes sociais. Não sou contra as redes sociais. Mas acho que quem comete excessos tem que haver uma legislação que possa se punir quem comete excesso. A internet não é, as redes sociais não são o lugar ideal para cometer loucura de dizer coisas contra as pessoas que as pessoas não devem. Bom, amor, eu durante o período eleitoral, embora sem manifestações públicas de que eu era lado A ou lado B, tive que sair de 2 ou 3 grupos porque a discussão estava muito polarizada, muita ofensa. E eu não perdi amigos ou amigas, graças a Deus, por causa da eleição. Mas eu teve uns 2, 3 grupos que eu tive que me retirar porque estava pesado, estava bastante. Você teve também esse tipo de problema? Tony, me parece que nos últimos tempos, em especial, nos últimos 4 anos, não teve ninguém, não teve problema inclusive com a família. Eu, 30 anos militando na política, eu nunca tive problema com a família. Eu tive problema com a família. Então, você veja como é que as coisas ficaram. Mas eu também quero dizer que eu não tenho nada contra a rede social, muito pelo contrário, ela democratiza, ela é importante. O problema é as pessoas, às vezes, cometerem os excessos, como você falou. Então, não teve quem não saiu de determinado grupo, porque eu posso fazer o debate político de alto nível, com respeito, com educação. É simples, eu posso discordar de você, mas te respeitando a tua opinião. Agora, quando vai para ofensa pessoal, que é o principal, você pode notar que o que eles publicavam, se você colocasse uma vírgula no meio da palavra de determinadas pessoas, você virava no grupo, ele começava a te execrar, sabe? Mexendo até com a vida pessoal muitas vezes. Então ele criou-se uma cultura do ódio, da raiva, das questões pessoais, e não ficou no campo político o debate, né? No campo das ideias. Porque no campo das ideias ela é salutar. Uma sociedade que não tem divergência de ideias, como é que ela vai crescer? Não tem sentido. Eu trato as pessoas, as que merecem o meu tratamento, da maneira que eu vou falar, como eu trato a minha mãe com 98 anos. Então, na nossa família, nós não discutimos política, não discutimos religião, porque somos uma família grande, temos evangélicos, temos vários segmentos e acompanhamentos dentro da família, e trabalhamos, eu e os irmãos, principalmente, para não deixar que coisas negativas cheguem até a nossa mãe com 98 anos. Então, na nossa família, a mãe é o freio. É o freio. É o momento em que nós sabemos a hora de, opa, parou aqui. Mas, claro que se a discussão fosse aberta, eu também poderia ter tido problemas dentro da família por causa da discussão partidária. Mas, amor, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e eu quero te deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais. Quero então mais uma vez, Tony, agradecer e te parabenizar pela iniciativa, por esse teu trabalho que você tem feito com transparência, imparcialidade, que é o principal que eu vejo nos meios de comunicação. E dizer para todos que nos acompanham que nós, dentro do PT, seja do nível municipal, estadual, nível nacional, nós estamos trabalhando e sempre trabalhamos para o melhor para toda a comunidade, para toda a sociedade. Nós temos um grande debate a respeito da reforma trabalhista, nós precisamos rediscutir isso. Mas não é do ponto de vista que nós queremos que empresas fechem, que empresas se inviabilizem. É do ponto de vista que nós queremos que as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, sejam respeitados, recuperem seus direitos. Como o Tony falou, a Constituição de 88 trouxe grandes direitos sociais, a chamada Constituição Cidadã.
e começaram a fazer uma coxa de retalho, uma emenda aqui, uma emenda ali, foi perdido muitos direitos, em especial os direitos trabalhistas da consolidação das leis do trabalho. Na semana passada nós estivemos discutindo em Joinville o Estatuto do Trabalho. O senador Paulo Paim está fazendo todo o debate de criar uma nova legislação trabalhista, mas para que a gente possa construir um país forte, solidário e que os trabalhadores tenham seus direitos básicos respeitados, sejam valorizados e que a nossa indústria cresça e gere emprego. Ok, obrigado, Valmor. Para você, amiga, para você, amigo, meu muito obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar as nossas entrevistas. E na próxima quarta-feira tem mais uma entrevista interessante para você, porque aqui só falam pessoas que têm algo a dizer para a sociedade catarinense. Abração, gente, valeu e até a próxima quarta.